Olá pessoal, vamos dar início aí aos nossos estudos, agora falando sobre Idade Moderna. Lembra que nós caracterizamos a Europa medieval, fechamos a aula falando da crise do século XIV, da transição feudalismo-capitalismo, né? E agora iniciaremos o nosso estudo falando de Europa na Idade Moderna. Quando a professora fala de Idade Moderna, ela se refere a século XV, XVI, XVII até o XVIII. Tá? Então é esse período que nós vamos caracterizar a partir de agora, ok? Bom, primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, é importantíssimo que vocês se lembrem daquele momento na política em que nós tínhamos o poder descentralizado na Alta Idade Média e como esse poder foi sendo centralizado, colocado nas mãos do rei na Baixa Idade Média. Então, nós vamos pegar, a partir desse ponto da centralização do poder político nas mãos do rei, com auxílio da burguesia, e é daí que nós partimos o nosso estudo de Idade Moderna, nesse novo módulo, novo assunto, ok? Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que o Estado moderno, Estado que compreende aqui governo, forma de governo, tá? Então, poder político, que o Estado moderno é um elemento básico para a gente entender tudo o que aconteceu, todos os eventos que estão atrelados na Europa da Idade Moderna. Então, todos os eventos, acontecimentos ocorridos na Europa da Idade Moderna, eles estão atrelados à formação desse Estado moderno em cada lugar ali do continente europeu, ok? Então, mas de que maneira que esse Estado moderno surgiu? Como é que a gente então caracteriza esse surgimento, tá? De uma maneira bem genérica, né? Os feudos, foi acontecendo a unificação dos feudos. Esses feudos tinham ali algumas semelhanças étnicas, linguísticas, culturais. Eles se aproximam, serão governados por um monarca que impõe a sua autoridade, a sua fé, a moeda, a partir de agora, nesse Estado moderno, nesse lugar que ele vai então comandar, ok? Bom, o surgimento dos estados, dos governos centralizados na Europa, em cada país europeu, ele não foi concomitantemente, tá? Em cada um dos países, né, que a gente vai ter aí, a gente tem uma combinação específica para ter o surgimento desse Estado moderno, tá? Então vamos pegar alguns para a gente caracterizar. Primeiro que a gente vai caracterizar aí os estados ibéricos, Portugal e Espanha, Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? Primeira coisa para falar dos estados ibéricos, o que tinha acontecido ali, né? Nós temos a presença dos muçulmanos que tomam a Península Ibérica e nesse processo de luta para se livrar do domínio dos muçulmanos ali na Península Ibérica, tá? Nesse processo de reconquista, os cristãos vão expulsando os muçulmanos dali e dando origem aí a um poder centralizado, a um poder forte, tá? Então, olha lá, os muçulmanos passaram pelo norte da África, entraram na Península Ibérica e os cristãos que ocupavam ali o lugar vão querer retomar, expulsando dali os muçulmanos. Nesse processo de luta é que nós temos a formação do Estado, a formação do Reino de Portugal, por exemplo. Tá? Portugal forma-se, né, precocemente, bem antes que a Espanha, tá? A Espanha vai se formar só no século XV, com o casamento dos reis católicos Isabel e Fernando lá no século XV, tá? É preciso destacar a presença de fatores religiosos ali em Portugal e na Espanha, que ajudam a afirmar essas monarquias ligadas à Igreja Católica ali. Então, todo o processo de formação das monarquias
portuguesa e depois espanhola, né, estão associadas aí os dois processos ao quê? Ao processo de reconquista, a aliança ali dos cristãos tentando naquele momento retomar os seus reinos, retomar ali o seu poder, tá? E a França, como é que foi o processo de formação da monarquia francesa, tá? A França, o poder na França, ele vai acontecer depois que a França termina a guerra em que ela se envolveu com a Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos que nós falamos anteriormente. Então, após a Guerra dos 100 Anos, é que nós teremos aí o poder centralizado na França, então, século XV, tá? E a Inglaterra? A Inglaterra tem ali, né, o seu jeitinho de centralizar o poder um pouquinho diferente, tá? A Inglaterra foi derrotada na Guerra dos 100 Anos para a França, tudo bem? E a Inglaterra, ela já tinha desde lá do século XIII a Magna Carta, que era aquele documento que limitava os poderes do rei, tá? Ela se torna um Estado moderno de verdade, né, com a Guerra das Duas Rosas, acontecida no século XV. Foi um conflito entre famílias nobres, né, a família Lancaster e a família York, pelo trono do país. Então, só após a Guerra das Duas Rosas, no século XV, após a Guerra dos 100 Anos, após a Guerra das Duas Rosas, é que a Inglaterra vai centralizar o seu poder, formar ali, tá, o Estado, a monarquia inglesa, ok? Mas com características um pouquinho diferentes, que nós vamos falar daqui a pouquinho, ok? E a Alemanha e a Itália? A Alemanha e a Itália ainda estavam todinha, né, formando estados ainda. A Alemanha e a Itália só vão se unificar no século XIX. Então nós temos aí o que é chamado de, eles são considerados estados tardios, na formação de estados tardios. Então só lá na frente, só no século XIX, tá? Mas, professora, como é que a gente define absolutismo? Como é que a gente define a formação desses governos denominados de governos absolutistas na Europa desse momento? O que significa um governo absolutista? É aquele governo que tem na figura do rei, na figura do monarca, todo e qualquer poder, tá? Esse rei, ele tem o seu poder acima de tudo e de todos. A lei está aqui, o rei está aqui. Então é o rei que determina a lei nesses estados denominados de estados absolutistas, ok? É importante notar que tudo isso começa quando? Tudo isso começa lá na transição, o rei começa a ficar forte lá na transição feudalismo-capitalismo, lá na Baixa Idade Média, e ele vai ampliando esse poder no século XV, século XVI, vai se tornando então uma figura absolutista, tá? O maior exemplo de um rei absolutista, de poder absolutista na Europa, é o caso francês. Tá? Haja visto que é lá que vai acontecer a Revolução Francesa lá no século XVIII, onde a burguesia disse chega, basta, tá? Mas nós estamos ainda caminhando para chegar no século XVIII, tá bom? Então, grande exemplo desse absolutismo clássico, França, onde o rei tinha poderes ilimitados. Tá? Ele se colocava como um verdadeiro representante de Deus na Terra. Tá? Grande exemplo desse absolutismo vai ser o rei Luís XIV, aquele que dizia, o Estado sou eu. Tá? Aquele que se colocava como o sol, aquele que se colocava como um representante mesmo divino. Tá? Luís XIV, né, tinha ali ao seu lado, né, apoiado por um ministro Colbert, que transformou ali a França naquele momento num país de crescimento econômico. Eu queria lembrá-los da construção do Palácio de Versalhes como o lugar de moradia da família real, né? Uma construção gigantesca, tá? Com seus inúmeros cômodos representando essa grandiosidade desse rei francês.
Gostaria de lembrá-los que a Bastilha, ela vai simbolizar o quê? Ela simboliza esse poder também porque era para a Bastilha que eram enviados aqueles que o rei determinava alguma forma de punição. Então a Bastilha, ela simbolizava esse poder gigante do rei dentro da França, tá? É importante destacar que, por exemplo, não se fazia nesse momento a distinção do público e do privado. Por exemplo, ao se cobrar impostos, o rei pegava esses impostos e usava em benefício dele mesmo, não em benefício do povo francês, dos franceses. Então, um exemplo, ele decidia comprar um objeto para ele, tá? Com o dinheiro que era o dinheiro dos impostos pagos. Então não havia essa distinção, isso é do governo, isso é da população, tá? Então o rei, se colocando acima de tudo e de todos, ele governa sem fazer essa distinção, tá? Do que era do povo, do país e da figura pessoal do próprio rei, tá? Bom, além do exemplo clássico, que é o exemplo francês, vamos pegar um pouquinho da Inglaterra para mencionar, como eu tinha falado para vocês. A Inglaterra, ela vai ter uma monarquia parlamentarista, tá? Ao ter uma monarquia parlamentarista, o poder na Inglaterra não será atribuído ao rei ou à rainha da mesma maneira com que foi atribuído no caso dos franceses. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da Inglaterra. O rei era uma figura, né, limitada, tinha o seu poder limitado, pelo parlamento, tá? Então esse rei não era, como no caso da França, de poder ilimitado na França. Na Inglaterra, o poder desse rei, um grande poder, mas com um limite aí de poder estabelecido pelo parlamento, tá? Então, olha lá, dinastia Tudor, tá? Para mencionar um pouquinho desse poder, Henrique VIII, o rei Henrique VIII, fortaleceu o próprio Estado, o Estado inglês, com a criação da Igreja Anglicana, com o ato de supremacia, tá? Em que ele vai subordinar a Igreja à sua autoridade. No entanto, com a chegada dos Stuarts ao poder, após o falecimento da filha dele, da rainha Elizabeth I, se acirraram as disputas dentro da Inglaterra, que culminou num período de revoluções, tá? Então a primeira revolução que nós temos aí é a Revolução Puritana, 1640, em que o rei Carlos I foi deposto, tá? E foi, a partir da deposição dele, foi estabelecida uma república, tá? Pelo líder ali, pelo Oliver Cromwell, e uma república de um espaço bem pequenininho. Cromwell vai transformar a economia inglesa, criando ali, tá? Condições para a marinha, para o comércio, vai dar grande destaque para o crescimento da burguesia naquele momento, e com um período bem pequeno de governo aí, tá? Feita a deposição ali da república e a restauração da dinastia Stuart ao poder, que fortalece o poder da monarquia, tá? As disputas entre o trono e o parlamento só tiveram fim com uma outra revolução acontecida na Inglaterra, chamada de Revolução Gloriosa, 1688, em que o parlamento, em que marca a vitória do parlamento com a assinatura da Declaração dos Direitos, onde o poder do rei será limitado pelo parlamento. Então nós temos aí, no caso da Inglaterra, um rei, o parlamento, ok? Que vai nesse momento limitar os poderes do rei, diferente do que aconteceu lá na França, ok? E o que é chamado, então 3 tipos aí para a gente mencionar, 3 tipos de organização política de estados europeus. O absolutismo clássico, repetindo, na França, o absolutismo ou monarquia parlamentarista na Inglaterra
e o absolutismo eclesiástico, que é o caso de Portugal e da Espanha, onde a autoridade do rei ela era vinculada totalmente à Igreja Católica e à Inquisição. Então, a perseguição daqueles que não aceitavam, né, as regras impostas pela Igreja Católica. Ok? A aliança desses reis e a Igreja remeteu aí à luta, né, de presença dos muçulmanos na região. Então, como é que eles se aliam? Para que naquele momento de reconquista expulsassem ali os árabes, os muçulmanos, os mouros da região, tá? Bom, feita essa caracterização, a gente tem que entender assim, mas professora, como é que esses reis se garantiam no poder? Eles tinham o seu exército, bancado pela burguesia num assunto que a gente já comentou lá atrás. A burguesia que vai criar esse exército para defender esse rei, tá? Em troca disso, ela teve o sistema de pesos e medidas definido pelo rei, então ela ganhou vantagens econômicas, e é importante que a gente entenda o seguinte, que naquele momento o rei precisava, tá? Se garantir no poder tendo o apoio da burguesia, que está querendo, evidentemente, vantagens econômicas. Dos nobres que queriam o quê? Viver confortavelmente dentro dos castelos do rei sem pagar impostos. Então eles são atraídos em defesa do poder do rei. Para quê? Para que tivessem vantagens naquele momento de não pagar impostos, tá? Vivendo de maneira confortável. E o povo, professora, de que maneira que o povo se posiciona? Com aquela esperança de que o rei, se tendo poder forte, poder absoluto, esse rei poderia, né, cuidar desse povo. A caixinha de Pandora, que espera sempre um governo melhor, tá? Como é que alguns intelectuais foram colocados em favor desses reis, desse absolutismo? Então nós temos aí intelectuais, teorias para justificar o poder absoluto dos reis, para naquele momento tornar esse poder algo que trouxesse uma justificativa por que esse rei deveria governar com tamanhos poderes, tá? Entre os intelectuais aí do período moderno que teorizaram, né, defenderam o poder absoluto do rei, nós temos aí a figura do bispo Bossuet, Jacques Bossuet, que era um bispo que eu acabei de mencionar. Bossuet, então, francês, que vai justificar o poder do rei de que maneira? Ele afirmava que o poder do rei vinha de Deus, e que desse modo o rei devia ser imensamente respeitado. É a teoria do poder divino. Então, para ele, né, o rei estava acima de tudo e de todos, ele via melhor porque estava mais alto, e ele era uma figura a ser respeitada. Por quê? Porque ele representava naquele momento, né, a ideia de teoria de que o rei era sagrado. Tá? Ele era sagrado porque era um representante de Deus na Terra. Então, com essa teoria, ele tenta justificar o tamanho e o poder desse rei. Tudo bem? Além do Bossuet, uma outra figura aí que vai nesse momento afirmar o poder do rei, né? Defender esse poder gigante do rei, vai ser o Maquiavel, Nicolau Maquiavel. O Maquiavel, ele defende o seguinte, né? Que na política não deveria haver, não deveria se fazer o envolvimento aí com a ideia de moral. Dessa forma, para ele, para o Maquiavel, o poder devia ser completamente dissociado aí da figura da igreja. Como assim, professora? Qual o exemplo que você tem para me dar? É dele aquela frase que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, que os fins justificam os meios, tá? O que significa isso? Que os governantes, eles estão acima da ética, tá? Para manter o poder, eles estão acima da ética, eles podem tudo bem? Para se colocar como poderosos. É do Maquiavel a obra O Príncipe, uma obra consagrada que fala desse poder que o rei deve ter.
Tudo bem? É dele quando a gente menciona assim, tal pessoa é maquiavélica. Por quê? Porque ela não vê limites para poder impor os seus desejos, os seus objetivos, tá bom? E mais uma figura aí, mais um teórico do século XVII, que é o Thomas Hobbes. Ele escreveu uma obra chamada Leviatã, tá? Em que ele afirma, né, que o Estado é uma criação do homem e não de Deus. Tá? O Estado teria sido criado através de um contrato social. Então, qual é a função do Estado? Dar segurança. E ao criar o Estado, abre-se mão então da liberdade plena. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala que o homem é dele, o homem é o lobo do homem. O homem, se não for parado, freado, ele provoca o caos. É preciso alguém colocar freio, colocar um stop nessa sociedade, nesse homem, e essa pessoa colocar esse freio é o rei. Por quê? Porque ele é alguém diferente, ele é alguém que tem poderes diferentes dos demais, tá? Então, nós temos aqui, o que pra gente tem que ficar claro? A centralização do poder nas mãos do rei, que em cada país europeu vai ser em um determinado momento, de uma determinada maneira, tá? É importante a gente mencionar que nesse momento esses reis terão ao seu lado grupos sociais, por exemplo, dos burgueses, por exemplo, nobres, igreja, tá? O povo, com a sua eterna esperança, acredita que esse rei com poderes maiores poderá ser um rei melhor. Então, esses reis, controlando o seu poder de maneira forte, terão os filósofos que justificavam esse poder enquanto eles governam. Temos símbolos desse poder. Pega o caso da França. Pensa no Palácio de Versalhes como a grandiosidade desse poder e a Bastilha como a prisão que vai punir quem não se sujeitar a esse poder. Ok? Esse rei que manda muito, ele vai controlar o quê? Ele vai controlar a religião, ele vai determinar a língua oficial, vai estabelecer impostos. Esse rei vai controlar a economia do seu país. O fato do rei controlar a economia, o seu conjunto de práticas econômicas, é chamado aqui de mercantilismo. Mercantil vem de comércio. Qual é a atividade que mais gerava lucro naquele momento de início de idade moderna? Comércio, vender, 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 tá? O mercantilismo pressupõe o quê? A interferência do Estado na economia. Quem é o Estado? O governo. Então, o governo vai determinar as regras na economia do seu país. Em cada país, você tem uma característica própria do mercantilismo, tá bom? Mas o que os países, de certa maneira, eles têm em comum? Práticas mercantilistas, que em cada país vai se desenvolver, ou mais ou menos, dependendo ali das necessidades, da realidade econômica de cada país, tá? Então esse rei que vai comandar inclusive a economia, tá? Vai dar vantagem para ele na forma de impostos e para a burguesia que vai produzir e vender, sendo que o mercado, o comércio era o grande sinônimo de lucro nesse momento. Tá? Então vamos lá. O Estado era rico quando? O rei era rico, o país era rico quando? O país era rico quando ele detinha uma grande quantidade de metais preciosos. Ter metais preciosos simbolizava a riqueza de um país, simbolizava que esse país vendeu muito, que esse país tinha nesse momento um acúmulo de metais e essa era a garantia de riqueza de um país no século XVI, num país no século XVII, tá? Então, um dos princípios, uma das práticas mercantilista, metalismo. Outra prática mercantilista, protecionismo alfandegário. Proteger o meu produto. Como é que eu protejo o meu produto, tornando do outro país menos vendido aqui dentro, elevando as taxas alfandegárias? Se eu torno os impostos dos produtos importados mais
altos. Logo, eu protegi o produto nacional. Isso é o protecionismo que vai ser desejado pelos países absolutistas, pelos países europeus naquele momento. Então vamos lá. Metalismo, protecionismo, balança econômica, balança favorável. De que maneira eu quero vender muito? Se eu vendo muito, eu tenho balança favorável. E se eu compro muito, eu tenho balança deficitária, desfavorável. Isso não é vantagem para o país. De que maneira eu torno a minha balança favorável? Vendendo muito e quase não dependendo de produtos externos. Mas então, professora, se todo mundo quer vender e a gente tem aí o protecionismo, vender a quem? Outra prática mercantilista, estabelecer monopólio comercial, estabelecer colônias, estabelecer naquele momento a venda desses produtos manufaturados, produzidos aqui no meu país, nesses estados europeus, para comercializar com áreas que eu vou dominar, as colônias. Então pensa no caso, quando Portugal domina o Brasil, ele estabelece o quê? Portugal metrópole, Brasil colônia. Nós ficamos, em termos econômicos, nas mãos de Portugal por mais de 300 anos. Tínhamos que comprar produtos manufaturados vindos de Portugal, ok? Era proibido ter a produção de manufaturado, ter indústria no Brasil, tá? Brasil como colônia de Portugal. Portugal tinha o quê? Obtinha as matérias-primas saídas daqui, vai depois vender pra gente o produto manufaturado com um preço muito maior. Então a nossa dependência em relação a Portugal, tá? Então vamos voltar. Nós temos aí o metalismo, o protecionismo alfandegário, balança comercial favorável, o estabelecimento de monopólio e exclusividade, tá? Com as áreas coloniais e a produção de manufatura. Isso determinava a riqueza de um Estado europeu. Com essas práticas, então, a gente tem aí o absolutismo, né? O rei poderoso comandando, inclusive, a economia do seu país. Mas qual era o limite do poder desse rei? As fronteiras desse país. Esse era o limite do seu poder. No caso da Inglaterra, é um caso um pouquinho diferente. Você tem ali o parlamento, você tem as leis, tá? Mas quando a gente pensa no exemplo clássico, que é o exemplo do absolutismo francês, é aí que eu estou me referindo, tá bom? Professora, o absolutismo e o mercantilismo, eles variaram nos diferentes países? Sim, a gente tem as variações aí. Por exemplo, mesmo de terminologia, na Espanha, o mercantilismo vai ser chamado de bulionismo, tá? Na Inglaterra, de comercialismo. Na França, por conta do ministro, de colbertismo, tá? Eram maneiras de se variar, de se adotar aí ou uma ou outra prática mercantilista, dependendo da situação econômica característica aí de cada país, tá? Cada estado europeu desenvolveu uma estratégia para fortalecer a sua economia dentro das suas particularidades. Então agora vamos pensar, se é importante estabelecer áreas, dominar áreas, para onde ir? Para dentro da Europa? Cada país está fazendo ali o seu governo, a sua prática mercantilista. O que é necessário? Sair, estabelecer colônias. Onde? Fora da Europa. Fazer comércio do que? Daquilo que rendia muito lucro. O que? As famosas especiarias asiáticas. Sobre isso, daqui a pouquinho, parte 2. Ok? Até mais, tchau!